Então, com respeito, né, às incubadoras, nós fizemos um apanhado na última aula, né, que tivemos, que foi na quarta-feira, né, onde a gente viu tudo que é necessário, né, as características que temos que ter para estar dentro de uma incubadora. E uma vez estando consolidada a empresa, resolvida, vamos assim dizer, né, a empresa, como que nós temos que implantar um programa de disciplina e autodisciplina para que a gente, então, consiga, né, manter todo aquele aprendizado que foi dentro da incubadora. Bom, quando falo isso, estou remetendo vocês, então, à gestão de qualidade total, porque até o momento, né, nós falávamos apenas de como nos criar dentro do mercado, né? Quais os quesitos, que rumo, né, nós iríamos procurar para que então nós fôssemos diferentes no mercado. Partindo disso, a implantação, né, do sistema de gestão de qualidade total prevê que, para que esse estágio da empresa ocorra, é necessário, então, que a gente esteja consolidado, tanto faz dentro de uma incubadora, com o auxílio ou não de uma incubadora, mas, enfim, consolidado, tendo um produto e um serviço, né? Um dos dois, ou ambos, pode ser também, né? Do qual a gente tem aí a oferecer às pessoas para que a gente consiga se manter dentro do mercado. Com isso, a gente viu que o sistema de gestão da qualidade começa a partir de 5 elementos básicos, né? Que seria, primeiro passo, a organização, depois a ordem, né, e a arrumação. Eu diria que nesse segundo seria o estágio ali, né, de manter tudo aquilo que foi feito, né, com a liberação da área, com o descarte, né? Depois a limpeza. Quando falamos de limpeza, verificamos que não se trata apenas da limpeza do local, né? Mas como estamos vestidos, o modo, né, que o nosso uniforme está aciado, questões até mesmo mais íntimas, né, mais pessoais, eu diria, não íntimas, mas mais pessoais de cada colaborador, seria então um ponto, né, um atrativo para que as pessoas analisassem e vissem que realmente, né, a nossa empresa tem aí uma entrega, né, para oferecer dentro desse mercado. Isso seria, né, quando estamos preocupados não só com a visão geral da fábrica, né, da empresa, do nosso produto, com a padronização, nós estamos falando então de asseio e de saúde. Precisa, né, que as empresas, para ter e manter um programa aí, né, de qualidade, de gestão de qualidade, seja necessário ter essa preocupação. Saúde, né, fazendo um gancho, não é só aquela que a gente vê como um problema, sei lá, teste de Covid, né, se a pessoa está aparentando, né, alguma coisa, mas sim também a saúde mental do colaborador. Quando falamos isso, é preocupar-se, né? O que que as pessoas estão passando? Qual o motivo que está atrasando para o trabalho? Por que, né, o desempenho caiu? São tudo parte, né, dentro desse conceito de programa 5S, aonde a gente tem que fazer averiguações periódicas, né, para entender que as pessoas não são máquinas e que se elas estiverem bem, principalmente com o emocional, né, com certeza a empresa também vai ser beneficiada, né, desse estado de espírito do seu colaborador. Bem, então, por isso que eu falava agora no inicinho, né, disciplina e autodisciplina. Adianta varrer o escritório, né, a casa da gente, uma vez na semana? Evidente que não, né? Não se mantém. Adianta lavar o carro, né, bater os tapetes uma vez em um mês? Não. Então, são periódicos, né, que a gente tem que manter, e isso já sai da disciplina para a autodisciplina. Cada um vai ter que colaborar, né, um tanto,
para que o sistema como um todo seja fortalecido. Por que eu estou frisando isso? Porque indústrias grandes, né, empresas de grande porte, isso já está mais arraigado. As pessoas, por uma questão, não sei se de medo seria a palavra correta, né, mas por uma questão aí de respeito àquela organização, elas costumam manter. Costumo lá usar o protetor auricular, usar o capacete, né, ter o seu uniforme bem asseado, porque senão lá o técnico de segurança, por exemplo, né, vai apontar alguma falha. E outras questões como essa, né, do cotidiano, a arrumação, coisas do tipo, né, tem um superior, tem alguém com poder nas mãos, né, de tirar a pessoa daquele setor, enfim, né, advertir. E quando nós somos o empresário, né, algo bem menor, digamos, como que a gente vai se comportar dentro desse sistema? Como que nós vamos ver, né, aquele único colaborador que está do nosso lado ali? Então a gente tem que entender os motivos dele, né, e fazer com que isso seja um periódico, ainda que na lanchonete, por exemplo, que formos abrir, ou numa loja de roupas pequena, né, na nossa casa, não vamos ter um certificado de ISO, por exemplo. Mas sabe-se que se seguirmos, né, os 5 preceitos básicos, teremos êxito, né? Seremos bem vistos pela sociedade. Bom, dentro desse esquema do 5S, nós teríamos um outro, né? Não sei se vocês já leram lá a apostila. Quem é que leu? Ninguém. Temos lá a modelagem, né, do sistema just-in-time. O que significa isso? Esse sistema, né, a gente tem a ideia de uma produção enxuta. O que nós temos hoje como característica na maioria aí das produções? Muitas produções são empurradas, né? Nós temos que ter um fornecedor, um estoque, uma linha de produção, novamente um estoque do produto produzido, né? E lá o cliente. Isso é o nosso cotidiano. Por exemplo, nas confecções. Vamos lá dizer que a gente tem a loja, né, de roupas. Primeiro a gente pensa o quê? Ah, vamos trazer bastante peças. Vamos trazer moda de criança, né, infantil, infanto-juvenil, feminino, masculino, cama, mesa, banho, né, que são coisas aí que as pessoas procuram. Criamos um grande estoque. Aí nos damos conta que a nossa loja está aberta em um local em que as pessoas talvez não procurem a moda casa. Não é conveniente, porque sabe-se que em lojas pequenas esse tipo de item pode ser mais caro. A nossa produção está no meio, né, aonde nós temos ali um grande volume de peças que pode ser vestuário ou qualquer tipo, né, de produto que a gente queira entregar, que vamos depender que o cliente chegue a nós para que isso seja vendido. O que acarreta nesse sistema que é a modelagem convencional? É o que estamos aí vendo, né, no nosso cotidiano hoje. Acarreta que se não houver nunca alguém para comprar aquelas 10 toalhas de banho, por exemplo, elas vão permanecer lá. Temos um exemplo ali, acho que ainda existe ali no Calçadão, uma loja muito antiga. Eu era criança, passava ali com a minha mãe, já existia. E eu lembro de perguntar uma vez quando criança, mas é sempre os mesmos tecidos? Vocês já sabem da loja que eu falo, né? O que acontece? É uma loja que parece arcaica, parece antiga, sempre as mesmas coisas. Por quê?
Não existe mais uma cultura, né, na nossa região das pessoas mandarem a sua vestimenta ser confeccionada, irem até a costuraria. Nós vamos à costuraria fazer pequenos ajustes de cintura, de bainha, colocar um botão, trocar um fecho, coisas mais imediatas. Perdeu-se aquele costume. Então, uma loja que que trabalhe com esses artigos, quando um estoque muito grande, acaba que ele fica um tanto obsoleto, né? Com cara de arcaico dentro da loja. Estou dizendo que não tem mercado para isso? Tem e muito. Quem tem criança aí, né? As escolas, toda hora fantasia, evento, né? São coisas que a gente manda fazer a confecção. E a gente procura essas lojas. Forração de cadeira, né? As mulheres aí as esposas de vocês, né? Nós gostamos, às vezes, vamos fazer cortinas novas, trocar o estofado, né? A gente precisa. Mas são coisas que se faz de tanto em tanto. Não é um mercado, né, que tenha uma grande rotatividade. No sistema just in time, que seria, né, o oposto disso, o cliente chega até nós primeiro. Uma vez o cliente chegando a nós, nós vamos então ter uma requisição dele, do que ele necessita, e nós vamos ter essa entrega, né, acontecendo mediante uma produção específica. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá para o caso da engenharia, né, profissionais aí liberal. Um engenheiro. O cliente chega, pede um projeto, né? O Gabriel, acho, né, que agora tem gêmeos. Ele chega lá, pede um projeto, ele quer a residência dele com a suíte do casal, 2 quartos distintos. Mas no primeiro momento ele quer uma interligação, né, entre esses dormitórios, porque são gêmeos, né? As crianças ainda estão pequenas. É um pedido. A gente tem projetos com essas características, por exemplo? Pode ser que sim, pode ser que não. É sobrado, não é? Vai ter piscina, não vai? Enfim, a pessoa chega com a solicitação e tu vai sentar e desenhar um croquis mediante esse pedido. Diferente de algumas modelagens, né, algumas empresas que constroem em massa, por exemplo, empresas que trabalham aí para o governo, né, com planejamento de Minha Casa e Minha Vida, são projetos pré-prontos. É solicitado por alguma prefeitura, o engenheiro ou o arquiteto tem um leque de opções, com edifício, condomínio horizontal, enfim, que então possibilita, né, a venda desse projeto mediante do que ele já tem, com alguma atenuação de adaptação. Agora, coisas pontuais para atender às nossas necessidades, né, de um cliente mais exigente, é diferente. Outra situação que a gente pode considerar, né, uma produção puxada, ou seja, não empurrada, que nem a primeiro momento que eu falei para vocês, que é aquela que a gente tem o fornecedor, cria um estoque, faz a produção, estoca de novo até conseguir vender. Essa produção puxada são aí o tipo de modelagem, né, de todos nós que somos pessoas que trabalham através, né, do sistema liberal de serviço. Um advogado, por exemplo. Um advogado, ele não é uma pessoa que já tenha uma modelagem de serviço pronta. Ele necessita ter lá o seu ambiente de trabalho, mas que o Robson tenha um problema, que eu tenha um problema, que as pessoas tenham ali uma solicitação das quais está difícil. Então, isso gravem aí, né, uma produção puxada. Não há estoque, não há, né, uma situação certa de demanda, tanto para o produto quanto para o serviço. Sempre vai acontecer situações diferentes.
Por exemplo, num mercado, num supermercado, a produção é puxada ou é empurrada? E aí? Podemos dizer que está no primeiro conceito, né? Não entendi, Robson. Tu falou? Não? Então, gente, a produção no mercado, né, no supermercado, ela é empurrada. Apesar da gente saber que os custos, né, que é o que a gente vai ver na semana que vem, os custos fixos, né, variáveis, ah, ela vai gerar em torno de algo conhecido. O que que eu quero dizer com isso? Vocês têm aí um açougue. O Robson, lá no bairro dele, ele tem um açougue. Ele sabe que ele vai vender, em média, né, uns 200 quilos de carne moída, por exemplo, por mês. Uns 100 quilos de picanha por mês. Ele vai ter que ter esses produtos. Eu não posso chegar lá e dizer, Robson, eu gostaria, né, sei lá, de 2 quilos de carne moída e ele me dizer que vai providenciar. Ele necessita de um estoque. Esse tipo de conceito, né, de empresa, de produção, ela é empurrada. Eu não tenho como não ter esse estoque. Apesar de saber que não vai ser uma regra vender os 200 quilos de uma modalidade e os 150 de outra. Vai variar um pouquinho, mas essa variação vai ser ínfima. Por quê? Porque os clientes da produção empurrada são os mesmos sempre. Se você abrir uma padaria e for ali somente você na sua região, vai ser sempre os mesmos. Vai variar um pouquinho essa demanda de solicitação, mas tu vai vender para os teus vizinhos. Isso é mais que certo. Então tá aí a grande diferença, né, desse sistema just in time que eu estou comentando com vocês. O que que é uma produção enxuta? Que dentro desse sistema, né, a gente tem várias modalidades. E aí? Já falamos, né? Uma produção enxuta requer que o produto tenha lá uma fabricação em acordo com a demanda. Não tenho como ter baurus prontos sem a certeza de que tem alguém esperando lá na mesa para consumir. A produção enxuta, ela está intimamente ligada, ela depende para existir de que ocorra uma solicitação naquele ato. Então, dentro dessa produção enxuta, né, está relacionado aí com o conceito da gente entender quanto nós vamos ter ali de pedidos para que a gente possa fazer nossos pedidos. Claro, eu estou dando o exemplo aqui da lanchonete, por exemplo, como algo de produção enxuta. A gente sabe que há minutos atrás eu falei do conceito do mercado, né? Se for analisar, é uma produção empurrada. Eu preciso ter o pão, o hambúrguer e outros elementos para poder fazer lá o meu produto. Mas ainda assim, né, ele serve para os dois lados, né, como exemplo, porque o produto final não vai sair, não vai ser entregue se não houver ali o pedido. Então, não há opções. As pessoas vão ter que saber certo o que querem para que então haja a confecção dele. Bom, e estoque mínimo? O que significa dentro dessa subdivisão aí do sistema just in time? O conceito, né, dentro da administração de estoque mínimo, né,
é que a gente tem aí uma matéria-prima mínima suficiente, né, para poucas horas de produção. Então, os fornecedores têm que estar treinados para nos atender, né, conforme vai, então, sendo consumida aquela pouquíssimo estoque que existe ali, para que, então, a gente possa receber pequenas lotes, né, dentro da nossa frequência desejada. Uma modalidade disso, né, que acontece muito com a gente, da construção civil, por exemplo, é o fornecimento de cimento. Vocês vão construir na residência de vocês, vocês compram o cimento para toda a obra, do alicerce até a altura de telhado? Não. Por quê? Por vários fatores. O cimento, ele é um aglomerante que, quando pega umidade, né, ele avaria, né? Então, ele empedra, ele perde propriedades, né? Acontece algumas reações nele que ele não tem mais a mesma função. Bom, há quem pudesse dizer aqui, poxa, mas cimento e aço também, né? Não são as coisas que mais caras são dentro de uma construção? Não é que mais varia? No caso do cimento, né, assim como do aço, quando é uma obra de grande porte, muitos trabalhadores, até pode ser interessante uma carga. Por exemplo, a Compassul, né? Até, desculpem, falei o nome, mas enfim, a uma das concreteiras. Escutei até propaganda esses dias na rádio, né? Fizeram uma obra aqui de reparo na estrada. Gente, é uma concreteira. Não há um dia que eles não vão vender um caminhão de concreto. Tem como estragar uma carga de cimento nesse lugar? Não. Pode acontecer? Pode, mas por falha. A demanda é muito grande. Tanto é assim que esse ramo, né, dentro da construção, dentro da engenharia, tu precisa agendar. Tu tá na fila para conseguir chamar esse tipo de produto até a tua casa. Não é de hoje para amanhã o horário. Pode ligar para as duas que tem na cidade que ninguém consegue. Então, nesse caso, né, o estoque não é mínimo. O estoque tem que ser aí considerado, né? Tem que ter uma previsão para que chegue e que então não deixe aí as pessoas que vão receber esse produto, né, sem tê-lo em função do estoque. Para outras situações, como na nossa residência, não funciona assim, pelos motivos que a gente disse. Apesar dos custos poderem, né, variar, a gente sabe que assim não seria viável, digamos, né, porque não tem sentido. Fala, Robson. Não? Que houve? Você. A minha pequenininha aqui, o preço. Tá certo. Professora, Oi, Leno. não, só tô aproveitando o momento já para não. Eu esperava falar para a senhora, mas para não quebrar a linha de pensamento da senhora, aproveitar esse momento agora. Daqui a pouco eu vou sair, tá? Da aula. Eu tenho um compromisso de comes e bebes de graça, então não posso Ah, deixar. não. Aí tu não falta. Se tu puder ir agora e voltar para nos trazer aqui, tá bom? Tem um potinho aí? É, tô querendo. Sexta-feira, né? Dia da gente comer coisa diferente. Bom, Tá então bem? tá. Tá bem. Bem, outra variação, né, desse sistema de just-in-time seria o número mínimo de fornecedores. Ou seja, é um sistema que não tem como a gente inventar muito, não tem como a gente ficar migrando muito. Por quê? Porque nesse sistema, como nós não temos um grande estoque, nós precisamos não ter um leque de fornecedores, e sim ter um fornecedor fiel. Ou seja, dentro da política, né, just in time, a redução gera uma certa vulnerabilidade para eventuais problemas.
Por quê? Não temos como ter esse compromisso com diversas pessoas, porque é um sistema enxuto, já está mais que entendido. Mas nós temos que ter as pessoas certas. Ou seja, não há como eu precisar de cimento agora e ter ali a minha demanda, né? Para 15 dias, por exemplo, e o meu fornecedor não ter. O estoque está com ele. Então, ele precisa ser mais idôneo possível. Então, o grau de confiança entre os empresários nesse sistema tem que ser muito grande. Porque, justamente por ser enxuto, né? A gente tem que ter um cuidado com aqueles a quem a gente escolhe para ser aí as pessoas que entregam o nosso produto. Então, empresas, principalmente, né, da parte de logística, não existe isso. Estou comprando com o Robson, que já estou acostumada, mas o Robson pega caminhão de tudo que é empresa aí, sem saber a pontualidade, como que eles funcionam, né, na questão do cuidado com a carga. É impossível, é inconcebível, inaceitável dentro desse sistema que aconteça isso justamente porque o nosso diferencial é uma entrega programada para o cliente. Então, é um sistema enxugado, mas enxugado com as pessoas certas. Bem, dentro disso, nós temos também a gestão das pessoas. O que significa gerenciar pessoas? Notem, dentro da qualidade total, já gerenciamos o nosso local de trabalho, o cotidiano dele, o comportamento daqueles que trabalham com a gente, o nosso estoque, os nossos colaboradores, né? Cito tanto os diretos quanto os indiretos, como os fornecedores, e agora a gente tem que gerir pessoas. Como é que é isso? O que significa isso? A gente tem que ter um gerenciamento e um cuidado de estar do nosso lado pessoas confiáveis, comprometidas e que garantam a sua participação da maneira correta dentro do processo. Nesse sistema não tem achismo, não tem tempo para se pensar se a Viviane sabe ou não desempenhar o trabalho. Ou ela sabe, ou ela não sabe. Não existe o depois, a gente vê. Não existe quando der. Não existe ligar para o Clay para verificar o caminhão que ele vai mandar de tarde. Se alguém falou, é agora. Então, dentro desse conceito, né, do just in time, nós temos que ser muito organizados. Todas aquelas pessoas, elas têm que estar ali, né, nos norteando de maneira que garanta que as coisas vai ser sempre feitas de maneira a entregar o produto ou o serviço, né, no modo como foi dito. Essas metas, gente, para esse sistema just in time, dentro do mundo empresarial, digamos assim, de gestão, elas são consideradas bem ambiciosas, amplas, porque notem, dentro de um processo existe N pessoas, né, a fim de entregar um único serviço ou um único produto, onde a falha de um compromete todo o grupo. Então, por isso da minúcia, né? Isso não é alcançado do dia para a noite, não é qualquer modelagem de empresa, né, que está apta para trabalhar nesse parâmetro, né, desse sistema. Precisa, né, um conhecimento e principalmente, né, um engajamento entre todos. Não é permitido picuinhas, como a gente vê aí em outras modalidades. Por quê? Porque não pode haver nada que comprometa o trabalho alheio. E a gente sabe que muitas vezes essas reações, né, das pessoas comprometem aí o desempenho dos outros. Então,
isso, né, esse aperfeiçoamento que a empresa e o gerente, né, e as pessoas têm que alcançar, ele engloba aspectos como zero defeitos, tempo zero de preparação, né? Nós não temos aí um, um sistema de produção em massa, né? Não, nós temos que preparar aquele determinado produto com aquela determinada característica. O estoque, conforme a gente falou, ele é zero, ele vai vir conforme a nossa necessidade. A movimentação também, quebras, né? Também não podem ocorrer, tem que ser o mais perfeito possível, né? E o lote é unitário, ou seja, é um produto por vez. Quais são as principais funções que a gente pode apontar desse tipo de sistema? A primeira delas é o desperdício. Por quê? Como há poucas peças disponíveis, né? O risco de nós ter aí refúgio, desperdício, né? Ele vai ser minimizado bem. Tem uma. Deu, acho que tinha um barulho aqui. Ele vai ser minimizado e com o tempo, né, de progressão aí da empresa e do sistema implantado dentro da empresa, a gente pode dizer que ele vai ser zerado. Então, notem, não é uma modelagem, né, simplesmente para bonito, para dizer, olha, né, foi feito, a gente trabalha nesse sistema. Não, é com foco. Bom, o processo de implantação aí, os processos, ou melhor dizendo, né, são implantados de uma maneira mais eficiente. O que que eu quero dizer com isso? O que já falamos, né? Não tem essa coisa quadrada. Não, o processo é todo redondo. Ninguém vai entregar a próxima fase com problema. Não podemos ter problema. O nosso prazo é reduzido e o nosso risco é muito alto dentro desse conceito para que a gente deixe o nosso trabalho mal feito, mal idealizado, né, com arestas que vão ter que ser aparadas pela próxima etapa do processo. Então, a gente tem que reduzir sempre o desperdício, né, e maximizar aí a eficiência para que a gente não perca aí o sentido, né, desse tipo de conceito. Qual é a desvantagem do sistema just-in-time? E aí, vamos participar? O Nicolas normalmente fala bastante, mas hoje ele não veio. Viram que ele não veio mesmo? Bom, quais são as Vim sim, desvantagens? professora. Ah, tu tá aí. Cristiano que não veio. Bom, vamos Presente, lá. professor. Olá, qual de vocês quer falar das desvantagens? Que acham que pode ser? Não tão de novo. Cri, cri, cri. Gente, eu estou falando para vocês como se fosse algo, né, bom, top de linha, né? Que bom que seja sempre assim, mas a gente sabe que não tem como ter uma modelagem aí perfeita. Então, por exemplo, num sistema desses que a gente tem um pedido, faz a confecção, pede, né, também para um fornecedor, confecciona esse pedido e entrega. Bem, dentro disso, pode haver, por exemplo, imprevistos. Como é que a gente faz? Como a gente faz se alguém, por exemplo, lá do que está nos fornecendo, né, o transporte, falha? Sabe-se que esse tipo de modal, né, por exemplo, de entrega, a gente tem aí não só avaria, né, mas como atraso. E aí? E a linha de produção parada por horas ou dias? Não sei se vocês estão lembrados, né? Aconteceu um tempo atrás uma greve de caminhoneiros. Modal
rodoviário. O mais utilizado, né, por pessoas comuns, vamos dizer assim. Hidroviário, né, o férreo, por exemplo, são para situações mais específicas. Mas o que acontece quando tem esse tipo de situação? Primeiro, todo mundo já começa a se preocupar. Começa a faltar combustível nos postos de gasolina. Começa depois, a partir de certo dia, a elevar o preço. Ninguém quer que isso aconteça. Começa a faltar estoque dentro dos mercados, principalmente os pequenos. Por quê? Por causa daquele situação que eu falei para vocês. É um tipo de produção empurrada e não puxada. Ou seja, são locais que a gente quer que estejam as coisas ali como a gente precisa. Farmácia, mercados, padarias e outras como posto de gasolina também, né? Situações assim. Dentro disso, né, se está no sistema de just in time, nós já temos aí um problema. Porque não chegou a mercadoria, significa que nós não vamos atender por um período, né, o nosso cliente. Como há poucos produtos, a empresa nunca vai estar apta para fazer uma entrega imediata e de grande escala. Se a empresa não vende por um longo tempo, a linha de produção fica parada. Por consequência, máquinas e funcionários também estão parados. Isso significa o quê na prática? Significa um custo do qual, às vezes, o empresário não tem como suportar. O que acontece? Muitas vezes, né, esse tipo de modalidade a gente vê quem tem aí máquina, né? Retroescavadeira, essas escavadeira hidráulica, pá carregadeira, enfim, são um tipo de situação que precisa vir uma pessoa até a ti solicitar esse serviço. Ou tu tem se tu vai ter uma máquina só, por exemplo, ou tu vai operar, ou tu vai ter aí um funcionário. Se tu é pequeno, né? Não estamos falando aí de empresas como a que a gente conhece, que tem uma bem solidificada até em Rio Grande. O que acontece? Tu vais ter que ter o custo. Eu não posso dizer para o Robson que ele é meu operador, mas que ele vai ganhar só quando alguém me solicitar a máquina. Mas eu preciso tê-lo ali, porque se alguém pedir, eu tenho que estar com esse assunto resolvido para atender. Então, ele é uma desvantagem nesse sentido. Porque como a gente necessita que haja um problema com alguém, né? Problema entre aspas, que haja uma solicitação, uma necessidade, a gente fica nessa defensiva. Mas os nossos custos estão girando, estão nos circundando, né? Para que a gente fique ali apegado, né, a essa modelagem. Então, esse sistema eu diria que ele é algo difícil, né? Ele tem aí essas características, mas ele precisa ser bem entendido, bem analisado, né, para que a empresa consiga em si fazer com que essa modelagem opere e opere bem aí dentro desse sistema. É muito bom? É, porque vocês vejam, não ter um estoque, não ter o compromisso, né, de diariamente estar aí lidando com o fornecedor, fazendo pagamentos, como é o caso de um supermercado, por exemplo. Todos os dias tu está faturando, né? Todos os dias tu estás pagando e tu estás recebendo produto. Então, tu está sempre com aquela preocupação girando, né? A máquina movimenta diferente. Bom, prosseguindo. Já vimos a gestão da qualidade. Temos que entender de gestão de produção. O que é produção? Vamos lá, gente, vamos colaborar. Hoje é sexta.
Ó, o Clay só balança a cabeça. Tá cansado, Clay? Tá cansado. Eu também. O Nicolas foi embora de novo, mas é sexta. E aí? Já vimos que a qualidade está alencada, esse gerenciamento, àquilo que a gente vai entregar de melhor, seja produto ou seja serviço. Já vimos que nós temos técnicas, metodologia, né? Que vai nos permitir que a gente, então, tenha aí uma gestão de qualidade, né? Num bom grau. Quais? As que acabamos de ver. Desde a implantação de um sistema simples, 5S, que é a organização do campo das ideias, né, e do setor e da setorização do nosso local de trabalho, até, por exemplo, uma modelagem com ou sem estoque. Ok. Mas e a produção? Do que se trata? Expedição no produto em fins lucrativos, através de Ok. metas. Exato. Gerir uma produção é exatamente isso. Nós vamos ter recursos, sejam escassos ou não, dentro de um processo que a gente tem que entregar de bem ou de serviço, e nós temos que atender aos anseios, né, às expectativas aí das pessoas que estão nos solicitando, com tempo e custo bem vistos, digamos assim, pelos nossos clientes. Isso é gestão de produção. Bom, há uma ideia de que quanto mais a gente produz, né, que uma produção em larga escala facilita os custos ou não? Sim ou E manter não? a qualidade. Se manter a qualidade, não adianta tu produzir em larga escala e não ter qualidade, por exemplo, né? Porque tu vai ter Exato. prejuízo, sim, das contas. Sim. Ele falou algo muito correto. Desde que nós mantenhamos um padrão, nenhum problema de uma larga escala aí de linha de produção. Hoje em dia, né, nós temos aí dentro das empresas a engenharia da produção, né? Notem o quão amplo, o quão importante, né, é a produção, que nós temos uma especialização. Vocês sabem, né, que antigamente, bem lá nos primórdios, né, nós tínhamos a engenharia industrial e era um profissional faz tudo. Depois, nós tivemos, né, uma ramificação da engenharia civil e da engenharia mecânica, aonde vocês estariam lá grudados, né, estão, né, na engenharia mecânica. O que acontece hoje? Temos um engenheiro de produção, porque não adianta um engenheiro mecânico, por exemplo, dentro da indústria, ele cuida do processo, da eficácia da entrega do produto. Mas e o norteamento disso tudo? E o relacionamento com todos os setores da fábrica? Quem faz isso? Então, está aí a engenharia de produção, assim como outras, né, que se ramificaram. A gente tem hoje especialização. Antes, o que era especialização, hoje é uma fonte de estudo específica para vários assuntos. Então, qual é a função da produção? Qual é a função da engenharia da produção dentro da fábrica? Primeiramente, né, eu diria que é a função de marketing. O que é o marketing? É aquilo que a gente mostra como sendo pertinente aí ao nosso produto, ao nosso serviço. É como a gente vende essa ideia para as pessoas. Depois nós temos a função contábil financeira, né? E depois nós temos a
função de desenvolvimento, né, de produtos e de serviço. Nossa, nós conseguimos aí deixar quase um leque de opções, né, para esse tipo de conceito de produção. O que nós estamos vendo com isso? Que a função da produção, ela está praticamente mais grudada no processo administrativo, gerencial, né, administrativo, do que nos processos de produção do produto em si, de confecção do produto, de engenharia do produto. Então, representa a produção a união, né, de todos os recursos que a gente tem destinado aí para ter a confecção daquele bem, né, ou daquele serviço que a gente tem que oferecer. Ela tem que estar aí agregada, né, a todos esses aspectos que vão ser mais de encontro, né, à administração. Qual outra função que a gente sabe que tem? A função de recursos humanos, a função de compras. Tudo isso é produção. Tudo isso está intimamente ligado a como vai funcionar o processo. Bom, primeiro, o marketing é uma coisa que a gente não nem precisa, querendo, né, falar muito, porque o nome já diz, né? Precisamos deixar o nosso serviço ou o nosso produto no mercado, fazer com que as pessoas entendam o motivo, né, daquele produto, daquele serviço, fazer com que elas se interessem por ele, que achem que ele é necessário. Existe processo de marketing dentro de uma linha de produção de determinado produto que é tão forte, tão bom, tão bem planejado, que não é necessário muita coisa. E as pessoas compram sem precisar. As pessoas querem sem ter sentido de querer aquilo. Mas por quê? Porque está aí arraigado, né? Dentro daquela propaganda, vamos dizer assim, a necessidade acaba sendo algo necessário e as pessoas vão atrás. Bem, a função contábil, né, ou financeira, mostra a modalidade que a gente vai trabalhar. Como, por exemplo, é uma produção empurrada ou puxada? Acabamos de ver isso. Como é que a minha empresa trabalha? Dentro dessa ideia, desse contexto das necessidades aí do meu cliente, eu consigo, né, gerir esses aspectos. Bom, para isso, eu vou ter que estar aí grudada na outra função da produção, que é o desenvolvimento. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que ter um contato lá com aqueles que dão uma aerodinâmica melhor no produto, que dão um designer melhor no produto, que estão pensando no melhor acabamento, que uma vez o produto bem acabado, com segurança, com qualidade, esse produto vai ser entregue em qual embalagem? A produção tem que dizer lá para a equipe, né, de desenvolvimento que o quanto de recurso que não vai prejudicar a saúde da empresa e vai ter retorno, o quanto eles podem usar. Ou melhor, eles têm a função ainda de verificar no mercado o que está sendo aceito, o quão essa modelagem de produto está sendo bem quista no mercado. E se está tendo uma certa rejeição, por que houve, nesse meio tempo, uma rejeição? O que precisa mudar? Então, a produção, ela está sempre, 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 sempre relacionada, né, à parte mais administrativa desse desenvolvimento do serviço ou do produto. Também, conforme eu falava, né, lá com respeito aos recursos humanos, por que é importante isso? Porque a produção, ela vai interferir também no desempenho das pessoas. E isso é recursos humanos.
Ou seja, o que houve, né, com o funcionário X, que ele tinha um desempenho, passou a ter outro, e a entrega do produto dele ou do serviço que ele oferece junto com a empresa, né, ao cliente, está diferenciado. O que ele precisa e também o que a empresa pode te dar de benefício para os funcionários para que ela atinja também um reconhecimento no mercado como uma empresa que se preocupa com saúde, com o bem-estar da família. Tem empresas que fazem, né, que oferecem um auxílio, né, para os filhos. Os filhos lá têm um desempenho bom na escola, ganham um determinado presente da empresa. Quem diz isso? Quem diz, né, para a gerência, né, para a parte administrativa e para o chão de fábrica, aqueles que estão lá empenhados na entrega do produto, que realmente está aí casadas as informações, que elas estão coerentes e que dá para fazer mais ou menos, né? E a função aí das compras dentro da empresa, a gente sabe, né, que tem os centros de custo, vocês que trabalham aí na indústria sabem disso. Vai ser feito lá uma manutenção numa determinada unidade, é um centro de custo. Normalmente, né, dado aí a matrícula do funcionário que está solicitando aquele material, né, e joga-se lá no centro de custo da unidade. Bom, pode ter também uma subdivisão, a unidade ser a unidade lá de produção, enfim, né, de elétrica, por exemplo, a sala vai ser feita, mas existe uma obra. Bom, tem um centro de custo dentro desse maior, que é jogado lá. Coisas de manutenção num centro de custo. Coisas que são ali a respeito da obra daquele setor, é um centro de custo emergencial, né, que foi criado só para aquele evento. O que eu quero dizer com isso? Que a produção também cuida desse setor. Por quê? Porque isso mexe no meu estoque. E os estoques não são misturados. Você sabe que é feito sempre um balanço, né? Tanto da parte financeira que há de movimentação de dinheiro, quanto que há de estoque em determinado período, anual, ou enfim, conforme a empresa aí resolva fazer essas averiguações. A produção faz o link, né, estar coerente. Faz com que seja entendido pela gerência, né, pelas pessoas que estão lá numa supervisão, de que as coisas precisam ser repostas, né, porque foi usado aí para uma manutenção, ou porque nós estamos numa situação extraordinária, como uma obra. Então, tudo isso, né, o responsável é essa equipe que está lá dentro, né, desse sistema chamado linha de produção, que é o que faz a fábrica se mexer. Ele é o que diz: olha, nós estamos fabricando bastante e vocês não estão aí trazendo mão de obra qualificada. Ou então não estão fazendo um bom marketing porque não está saindo o nosso processo da maneira como ele está sendo aí confeccionado. Essas pessoas da produção, elas têm obrigação de ter a visão mais ampla aí dentro da fábrica. Bom, quais são as atividades que tem que estar lá? Quais são as responsabilidades, eu diria, para ser uma atividade dos que são responsáveis da gestão da produção e da operação? O que vocês acham? Essas pessoas, né, eles têm a função de entender onde quer chegar, qual é o objetivo. Eles também estão ali dentro do conceito de estratégia, né? O que está vendendo? O que não vende mais tão bem? O quanto, né, nós temos que atingir aí de produção para que a gente tenha um bom escoamento? Vale a pena implantar esse novo marco da nossa linha de produção? Ele tem que ter sempre uma visão de objetivo.
e de objetivo estratégico. Essas pessoas são treinadas e estão ali para sentir o mercado, sentir como que o desenvolvimento do mercado está ditando as regras do jogo. Então, ele tem que desenvolver um conjunto de princípios, eu diria, né, que vão orientar as tomadas de decisão em direção aos objetivos num longo ou num curto prazo. Ou seja, eles precisam elaborar projeto, né, tanto do produto quanto do serviço, e também dos processos que possam haver aí na produção, para definir a forma básica, os aspectos como a gente vai agir dentro de uma oferta de serviço, né, e dos processos. O que que a gente quer dizer com isso? São responsáveis por fazer todo o planejamento, todo o controle. O que que é um planejamento e um controle? É um cronograma, né? Quem trabalha numa empresa, existe lá dois preceitos básicos para se executar um trabalho ou para fazer um produto. Primeiro é entender aonde você está dentro do organograma, ou seja, quem é o líder, o topo, né? Quem são os sub e quantos subs, líderes, né, houverem, a quem vocês vão se reportar. Bom, dentro dessas ramificações do organograma, por exemplo, vocês podem estar no mesmo setor, supondo, todos aí são eletricistas. Bom, aqui é a oficina de elétrica. Mas o Nicolas, ele cuida lá de tudo que for pertinente ao setor de escritório. Opa, ele já tem uma posição dentro do organograma. O Wagner é eletricista também, mesmo nível do Nicolas, mas ele vai entender, ele vai receber a função de cuidar de todos os assuntos que tem lá de problema dentro da unidade X. E assim por diante. Ou seja, não há como ter sobrecarga de trabalho e não há como alguma coisa deixar de ser cumprida, seja naquilo que for manutenção, por exemplo, né? Estamos tratando aí de serviço agora, seja manutenção, seja execução de uma nova tarefa, de um novo projeto. Por quê? Porque as pessoas sabem o que vão fazer. E quem é que enxerga se isso está dando certo ou não? Os gerentes de produção, aqueles que trabalham com o cronograma. São eles também que vão passar as demandas. Por quê? Porque a gente já viu que essas pessoas é o link, né? É aquele que está de mão dada lá com o chão da fábrica e com a gerência. Ele está no meio termo, ele faz a operação toda funcionar. Então, ele entende o que precisa ser feito, aonde queremos chegar, e então ele dá a distribuição das demandas toda. Esse cara, essa pessoa, ela é o responsável pelo desempenho total da produção. Ou seja, sempre procura uma maneira de fazer melhor. Essas coisas que estamos citando aqui são responsabilidades diretas dele. Planejar, controlar, assegurar que o serviço e que o produto vão estar condizentes à imagem, né, que a empresa quer vender para o mercado. E aí? E as responsabilidades indiretas dele? Quais seriam? Eu diria, né, que informar sobre as outras áreas da organização, sobre as oportunidades e as restrições que se tem, né, ali fornecidas para a instalação de uma produção, por exemplo, porque esse responsável, esse gestor de produção, ele sabe onde quer chegar, ele sabe o que precisa fazer, mas ele não está com poder total nas suas mãos. Então, ele tem que fazer esses apontamentos e ajudar os demais setores a ver onde estão deficientes. É uma responsabilidade indireta dele. A direta é ele dizer o que tem que ser feito, é dar as demandas. Mas a indireta é puxar algum gestor que está lá no operacional, por exemplo, sobre o que está havendo ali de conturbado, né, para que o plano de ação não seja certo. Então, ele vai discutir, né, no bom sentido, com as demais áreas sobre esses planos de produção
e os outros planos, né, que possam ter a organização que sejam modificados para que haja um benefício total, né? Para que haja aí uma amplitude da onde se quer chegar. Ele também tem a função não de crítica, mas a função indireta dele é colocar a equipe, né, num patamar confortável, é puxar as pessoas do marasmo, é dar sugestões para que essa produção possa ser cada vez mais melhorada, sem os colaboradores e os demais gestores, né, se sentirem ali oprimidos por ele. Bem, dentro disso, nós também vamos ter modelagens, assim como tivemos, né, no sistema que nós verificamos de gestão de qualidade. Nós vamos ter aí um processo, né, uma modelagem input e output, né, que seria aí de entrada e de saída, né, da nossa escoamento de produção, seja ela bens ou serviços. Que aí, então, a gente continua na segunda-feira. O que falta para a gente ver? Só para ficar bem dito e não parecer que vamos deixar de verificar alguma coisa. Temos uma semana ainda de aula, né? 5 dias. Vamos terminar de ver o processo de gestão de produção, nessas modalidades que eu falei para vocês. Dentro disso, nós vamos entender quais são as dimensões, né, do sistema de produção, tipo volume, variedade, variação, né, porque tem uma diferença entre variedade e variação, a visibilidade do nosso produto. Vamos entender dentro disso, né, os processos aí de lotes, processos contínuos de produção em massa. E após isso, nós vamos ter aí uma noção dos custos. Custos fixos, custos variáveis, e aí nós vamos ver os conceitos que a gente tem que ter também dentro dos custos fixos e dos custos variáveis, quais são os separatórios desses custos, em diretos e indiretos. Bom, o que vai significar isso? Vai significar que dentro de uma empresa, assim como na nossa casa, existem coisas que são fixas. Sempre teremos que pagar. Enquanto existirmos, para que nós tenhamos aquele serviço, vamos ter que pagar. Mas de que maneira? Direta, indiretamente? Por exemplo, na nossa residência, depois a gente vai ver melhor, né, gente? Na nossa casa, nós temos aí de custos fixos, por exemplo, sistema de abastecimento de água, de energia elétrica, internet. Hoje em dia, né, assim como água e luz não se vive, internet também não se vive, porque trabalhamos, estudamos, né, pela internet, nos comunicamos, né? Isso é algo que é fixo. Mas como classificar? Direta ou indiretamente? Um aluguel, por exemplo, caso vamos abrir uma empresa. É um custo direto ou um custo indireto? É fixo ou não é fixo? Como isso entra no balanço do dinheiro da empresa? Folha de pagamento. Então, é isso que nós vamos verificar na semana que vem para nós concluirmos aí com êxito a nossa disciplina. Muito tranquilo, né? Nós vamos, acredito que entre segunda e terça, eliminar todo o assunto de gestão de produção. Eu acredito que até na segunda mesmo. Se caso acontecer na segunda, nós precisamos de mais 2 dias para entendermos aí os custos fixos, né? Não fixos, o que é direto e o que é indireto. E aí faremos o nosso trabalho. Beleza? Então tá. Botei a gravar, vamos fazer a chamada então. Vamos ver se eu não esqueço ninguém. O Clay, que foi o primeiro a entrar na sala hoje. O Wagner, que foi o segundo a entrar na sala hoje. O Robson, que foi o terceiro. Depois foi o Nicolas, que não veio.
Não, que veio agora. Tô brincando. Depois foi o Cristiano e o Lennon, que saiu. Tinha um Boca Livre. Tinha um Boca Livre, isso mesmo.